Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias para no texto que iremos nessa noite refletir. Hoje celebramos o Natal e nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Você que está nos visitando nessa noite, se estiver sem Bíblia, acompanhe no telão. Vai estar sendo passado aí também, para que você possa meditar na palavra. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 23. Quem encontrou, diga amém. 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 Ouça a palavra do Senhor. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele será salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Curve sua fronte e ore comigo, peça a iluminação do Espírito Santo. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, já entregamos a Ti os nossos louvores, através das orações, através dos cânticos aqui nessa noite, e agora te pedimos que o Senhor nos ajude a Te adorar e a Te louvar através da Tua palavra, que ao ouvir aquilo que aqui será exposto nessa noite, os nossos corações possam responder em adoração, pelo Teu propósito, pelos Teus planos para com as nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos, afasta dos seus corações qualquer preocupação, qualquer pensamento que venha distraí-los, Senhor, da Tua palavra. Eles possam ouvir a Tua voz e se alegrarem, Senhor, com aquilo que o Senhor nos revela na Tua santa palavra. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de mim, usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Feliz Natal, irmãos. Feliz Natal. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Será que você realmente sabe o que significa Feliz Natal? Será que você sabe o significado dessa expressão tão usual nos nossos dias hoje, nessa data que nós convencionamos chamar de Natal? Mandamos mensagens e dizemos, Feliz Natal. Temos vários tipos de ilustrações, até cânticos que falam sobre o Feliz Natal. Mas será que realmente sabemos o que significa um Natal feliz, o Feliz Natal? Irmãos, Natal tem a ver com nascimento. Natal, irmãos, é aquilo que nós dizemos quando os nossos filhos nascem e nós dizemos, nasceram, o Natal do meu filho aconteceu. E quando então os nossos filhos nascem perfeitos e em saúde, nós dizemos, Feliz Natal, porque eles nasceram bem, nasceram com saúde. Natal tem a ver com nascimento. O Natal, irmãos, que alegra o nosso coração, é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui nessa noite para celebrar e agradecer a Deus, porque Deus, como um ato de misericórdia, se encarnou nesse mundo, veio a este mundo e aqui tomou a forma de um homem, nasceu do ventre de uma mulher. E o seu nascimento, irmãos, é a razão da nossa alegria, é a razão da nossa felicidade. Jesus, como a palavra do Senhor nos diz, é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa expressão, irmãos, deveria nos
fazer enxergar muita coisa do nosso Senhor. Ele não só ficou distante, transcendente, longe da criação, porque Ele não é nada que os nossos olhos podem ver, mas o nosso Deus também é um Deus presente conosco, é um Deus imanente, como dizemos teologicamente falando. E esse texto diz que Ele é o Emanuel, é o Deus que desceu do seu trono e veio para estar aqui entre nós. João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus presente. É um Deus que veio a este mundo e veio a este mundo para cumprir um propósito muito especial e muito específico na nossa vida. O nascimento de Cristo, embora seja um momento de grande alegria para nós hoje, este nascimento também revela, irmãos, um problema grave em nossas vidas. A vinda de Jesus, o Emanuel, o Deus entre nós, revela um problema na minha e na sua natureza. A vinda do nosso Senhor revelou a nossa incapacidade moral diante de Deus. Pastor, e o que é que isso significa? Significa que o que Deus queria de mim e de você e eu não temos condições de fazer aquilo que Deus queria de mim e de você. Nós somos incapazes de viver perfeitamente o que Deus quer. Nós ouvimos a lei de Deus, nós ouvimos o juízo de Deus, mas somos incapazes de fazer exatamente aquilo que Deus quer de nós. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, e nosso coração é uma fábrica de deuses. Deus diz, não cometerás homicídios, não matarás, mas nós na ira do nosso coração muitas vezes matamos o outro. Irmãos, nós somos incapazes na nossa natureza de viver da forma como Deus quer. E é por isso que Deus então se encarnou neste mundo. O Verbo se encarnou para sofrer o castigo que era nosso. O Verbo se encarnou para nos aperfeiçoar diante de Deus. Aquele menino nasceu, aquela criança veio a este mundo, cresceu, se desenvolveu e tomou sobre si a cruz para nos aperfeiçoar diante do nosso Senhor. Ele não veio aqui neste mundo passar um período de férias. Ele não veio aqui neste mundo para tentar gozar de um lugar diferente do céu. Ele veio a este mundo porque eu e você precisávamos de um socorro divino. Meus irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a essa existência tinha o propósito de prover a salvação de Deus para os nossos pecados. E é por isso que celebramos o Natal. Porque se Jesus não tivesse nascido aqui neste mundo, continuávamos incapazes, imperfeitos e caminhando em direção ao juízo eterno do nosso Senhor, do nosso Deus. Gostaria de refletir com você nessa noite sobre o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor. E eu gostaria de reavivar em nossas mentes e corações o que aconteceu no cumprimento dos propósitos divinos no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E entender com você as implicações que isso tem na nossa vida. E como é importante o fato do nosso Senhor ter nascido aqui neste mundo, ter vindo a este mundo e cumprido assim os propósitos do nosso Senhor. Irmãos, primeiramente, o nascimento do nosso Salvador foi um evento extraordinário. Um evento que não acontece de forma comum. Um evento que não é ordinário. Meus irmãos, Jesus ele não foi fruto da união de um homem com uma mulher. E isso já deveria mexer conosco, porque naturalmente, ordinariamente, para que alguém gere um filho é necessário que um homem e uma mulher, eles ali coabitem e a partir ali da fecundação uma criança nasça no ventre da mãe e essa criança depois venha ao mundo. Essa é a maneira ordinária com que uma criança vem ao mundo. Mas Jesus ele não veio assim. Não foi da união de um homem com uma mulher que Jesus veio a este mundo. Diz o texto sagrado, observem na sua Bíblia, no versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, diz que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você pode dizer, puxa, mas isso é incompreensível. Isso não faz sentido humanamente falando. Porque biologicamente um homem precisa encontrar uma mulher, um esperma precisa encontrar um óvulo para que haja fecundação. A palavra do Senhor nos mostra que no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo algo extraordinário aconteceu. O
espermatocóis, como é chamado aqui, a semente de Deus foi colocada no óvulo de Maria, e ali aquele óvulo então, ali onde aconteceu aquela fecundação, foi que Jesus então passou a se desenvolver no ventre de Maria. De forma extraordinária, o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria, e esta recebeu o Salvador no seu ventre. O nascimento de Jesus precisava ser assim, não podia ser de uma forma ordinária, e não poderia ser de uma forma ordinária, sabe por quê? Porque quando dois pecadores, homem e mulher, se unem para gerar um filho, sabe o que é que eles produzem? Um outro pecador. Quando um homem e uma mulher, de forma ordinária, têm um filho, esse filho nasce com a sua natureza, ele herda a natureza de Adão, a natureza corrompida, a natureza pecaminosa. Quando nós olhamos para esse evento extraordinário que aconteceu no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vemos é Deus ali soberanamente, realizando aquela fecundação, fazendo Jesus crescer de uma forma extraordinária, para já nos comunicar que a vinda dele nesse mundo iria também realizar algo extraordinário por nós e em nós. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que a nossa condição é uma condição corrompida. Ordinariamente, no curso natural da vida, somos incapazes de, com as nossas próprias forças, dar a Deus aquilo que Deus requer de nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11, observe bem o que ele diz. Ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo está dizendo, eu olho para a humanidade, o que é que eu vejo? Eu vejo homens e mulheres se distanciando de Deus, inclinados para uma outra direção que não é a direção que Deus quer para a vida deles. Esse é o curso ordinário. E por conta disso, o nosso Redentor e o nosso Salvador, ele não veio da união de José e Maria, mas veio da união de Deus com Maria. Deus colocou no ventre de Maria o Redentor, aquele que nasceria sem pecado, aquele que viria nesse mundo e seria capaz de obedecer a Deus plenamente, aquele que até o último momento que esteve nesse mundo não cometeu pecado algum. O agir sobrenatural no nascimento do nosso Senhor e Redentor revela a fraqueza da nossa natureza e a bondade do nosso Deus. Lembrar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é lembrar que temos um Deus que nos conhece por dentro, que sabe das nossas fraquezas, que sabe do pecado que está aí no seu coração, mas também de um Deus bondoso e misericordioso, que não deixou você sozinho e sozinha na sua fraqueza. Um Deus que olhou dos céus e proveu para você o meio para que você pudesse ter os seus pecados perdoados diante do Senhor e pudesse clamar a Deus e dizer: meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Meus irmãos, Deus não nos deixou frustrados como muitas vezes ficamos, quando somos incapazes de fazer algumas coisas. Você já tentou fazer alguma coisa que está para além das suas forças? Você já tentou curar alguma coisa na sua vida que você não tinha condições de curar, e quando, por mais que você batalhou, suou, gastou suas energias, você percebeu que você não conseguiu mudar nada, aquela sensação de frustração toma o nosso coração, não é assim que acontece? Imagine Deus falando a você e dizendo: minha filha, meu filho, eu quero a perfeição de você, e por mais que você busque e queira essa perfeição, e busque encontrar ela, você vai perceber que no final, você vai ser tomado por uma grande frustração. Porque pelos meios ordinários, você não pode agradar a Deus. Você não tem condições de agradar a Deus. O Natal, irmãos, é importante para nós, porque Deus não nos deixou frustrados. Porque Deus, vendo a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, Ele se encarnou nesse mundo. O Verbo, irmão, se encarnou entre nós. O Emanuel esteve entre nós, tomou aquela cruz e levou sobre si os nossos pecados, para que tenhamos paz com Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A ação extraordinária de Deus requer de nós fé. Requer confiança no que Ele fez por nós. José teve a sua fé testada. E como teve? Você que é homem, imagine só a sua esposa chegando para você e dizendo: meu amor, o que está aqui no meu ventre não é seu. Não é seu.
Isso certamente mexeria com o ego masculino. Opa, que história é essa que não é meu, mulher? A fé de José foi testada, meus irmãos. Veja o que diz o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Observe, irmãos, a justiça de José. José poderia ter aberto a boca e falado: olha, essa mulher que estava prometida para mim, ela se entregou a outro homem, porque pelos meios ordinários, se há uma criança no ventre dela, e não é minha essa criança, então ela adulterou. Ela traiu. Mas José não queria infamar Maria. José estava ruminando nos seus botões interiormente, pensando: o que é que eu vou fazer para que essa mulher ela não seja castigada por esse pecado? Porque provavelmente o que está aí dentro dela não é meu, e se não é meu, alguém chegou aí. Alguém chegou primeiro do que eu. Mas aí, irmãos, José estava naquele momento tendo a sua fé provada. Porque o que estava acontecendo ali entre José e Maria não era algo ordinário. Era algo extraordinário. Meus irmãos, ele precisava confiar de que aquela criança no ventre de Maria vinha de Deus. Observe bem isso. Maria diz: essa criança aqui não é sua. Essa criança vem de Deus. Para que José pudesse acreditar nisso, era necessário o quê? Fé. Era necessário confiança. É impossível ao homem entender o nascimento de Cristo por vias humanas. Se José fosse apenas um homem na sua situação natural, ele teria dito: mulher, tu me traíste. Tu quebraste a lei, tu vais ser apedrejada na porta da cidade, porque tu cometeste adultério. Mas aí Deus, de uma forma sobrenatural, vai ao encontro de José. E veja o que diz o versículo 20, irmãos. Diz assim, versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Estava lá José pensando: esta criança não é minha, esta criança é de outro. E aí o anjo vem e explica para ele o que é que estava acontecendo ali. E diz: José, o que está acontecendo na tua vida é algo extraordinário, sobrenatural. A tua vida e a da tua esposa estão debaixo dos propósitos eternos de Deus. E nos propósitos eternos de Deus, o ventre da tua esposa será a habitação do Salvador, do Emanuel, de Jesus Cristo. Meus irmãos, enquanto os nossos ouvidos espirituais não forem abertos, estaremos humanamente surdos para perceber o que foi o Natal de Cristo Jesus. O que José aqui, a prova que José estava tendo diante daquela criança que estava crescendo no ventre de Maria, é a prova que você que está aqui nessa noite está passando ao ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque você pode dizer: eu não consigo acreditar que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus infinito, ele possa ter se encarnado nesse mundo, se limitado, e ter se transformado, e ter sido aqui feito um homem como eu e como você, porém santo. Para que você possa entender o sentido do Natal, é necessário que a fé esteja no seu coração. Senão essas palavras vão ser só palavras, porque senão você vai sair daqui do mesmo jeito. Porque você não vai entender, nem se alegrar e nem adorar a Deus por aquilo que o texto aqui diz. Sabe por quê? Porque é a fé que nos faz entender que Deus soberanamente age como Ele quer. Que Deus toma o ventre de uma mulher, coloca lá uma criança e faz com que essa criança cresça em perfeição para se tornar o nosso Salvador. A humanidade caída, irmãos, tem criado um Natal mais facilmente compreendido. É mais fácil compreender o Natal do Papai Noel. É mais fácil compreender o Natal dos presentes, da comilança. É mais fácil compreender o Natal da solidariedade. Irmãos, mas é impossível ao homem natural compreender o Natal verdadeiro. Porque o Natal verdadeiro nos leva a olhar para um nascimento sobrenatural de uma mulher que não coabitou com um homem, mas que fez que o seu ventre gerou um filho, e esse filho da parte de Deus. Você tem fé para crer nisso? Diga amém. Você que está aqui e que acha difícil crer nisso, eu quero lhe dizer que é Deus quem transforma o seu coração, que a fé vem de Deus, é um dom de Deus, que não é o pastor que dá e nem a igreja que dá, é Deus quem dá.
Irmãos, o Natal de Cristo é um evento extraordinário que requer fé para viver, para que nós possamos viver o seu verdadeiro sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se iluda. Não pense que o Natal é o pisca-pisca, é esse clima de alvoroço nas compras, é época de gastar dinheiro e tudo mais. Não. Irmãos, tudo isso aí é só uma maneira que o mundo encontrou para entender mais logicamente e mudar a mensagem do verdadeiro Natal. Porque o verdadeiro Natal, irmãos, requer de mim e de você que pensemos de forma sobrenatural, que olhemos para o que aconteceu ali e acreditamos com toda a força do nosso coração de que era Deus que estava ali, que era o nosso Senhor que estava ali, nascendo no ventre daquela mulher. Meus irmãos, o nascimento do nosso Salvador tem uma mensagem preciosa. Uma mensagem preciosa de Deus para a nossa vida. A fé de José foi testada pelo mensageiro divino. Quando o anjo vai ao encontro de José e de José, o que está no ventre de Maria, não tema receber ela. Tenha ela como sua esposa. O que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. José, não diz o texto exatamente como eu estou dizendo aqui, que ele teve fé, mas ele aceitou Maria. E o fato de ter aceitado Maria, ele estava evidenciando que havia fé no seu coração. Ele estava confiando na palavra que ele ouviu da parte de Deus através do anjo. Deus enviou um anjo em sonho a José para proclamar então o seu propósito, para descortinar aos olhos e ouvidos de José de que a vida dele estava debaixo dos propósitos eternos do nosso Senhor. Eu imagino Deus pensando do céu. E Deus dizendo o seguinte: meu servo José precisa ter a revelação do que está acontecendo. Eu imagino Deus dizendo, olhando naquela aflição que tomava conta do coração de José e dizendo: José precisa entender o que é que está acontecendo na vida dele, para que ele não fique tumulto com a cabeça confusa e ele acabe tomando decisões que não são decisões que glorificam o meu nome. E Deus então envia o anjo para consolar o coração de José. Pela mente humana, José deveria abandonar Maria, como muitas vezes acontece, irmãos, quando os propósitos de Deus estão acontecendo na nossa vida. Precipitadamente achamos que, dentro de uma visão humana, a melhor decisão é aquela que nós já temos para tomar. Mas, irmãos, embora José estivesse ali pensando, eu vou abandonar Maria, vou deixar ela, não era isso que Deus queria na vida dele. Irmãos, o anjo do Senhor lembra a José algumas coisas que eu queria que você notasse comigo ainda no versículo 20. Primeiramente, o anjo lembra a José que o Messias viria da descendência de Davi. Se você observar aí no versículo 20, talvez lendo na pressa, você não perceba que Mateus destaca uma coisa aí. Ele diz assim, José, filho de Davi. O anjo chama José e lembra a ele: José, tu és descendente de Davi. Isso faz algum sentido para vocês? Tem alguma importância na compreensão disso? Tem muita importância. Sabe por quê, irmãos? Porque o rei que viria eternamente para reinar sobre todas as coisas, aquele que receberia da parte de Deus o trono eterno, viria da descendência de Davi. E quando o anjo chega para José e diz: José, filho de Davi, o anjo está dizendo nas entrelinhas: José, tu sabes que a promessa, tu sabes que o que Deus diz que aquele que viria, o que reinaria eternamente, viria da descendência de Davi. Então, José, deixa eu lhe dizer uma coisa, não estranhe nada não, sabe por quê? Porque você é descendente de Davi. E aí, Mateus, no capítulo 1, nos versículos iniciais, naquela genealogia que ele descreve ali, ele faz questão de enfatizar a descendência de Davi, mostrando o elo que existe entre o nascimento de Jesus e a promessa feita do reino que viria da descendência de Davi. O anjo lembra isso a José, para que José não esqueça de que ele está debaixo da promessa de Deus, de que ele está debaixo dos planos eternos do Senhor. Mas o anjo também lembra outra coisa, irmãos. O anjo lembra que Maria foi agraciada pelo poder de Deus. O anjo diz assim, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é de quem? É de José? O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria estava sendo agraciada pelo poder de Deus. O nascimento de Jesus trouxe a certeza
de que não sofreremos mais o castigo dos nossos pecados. O menino que nasceria de Maria seria o Salvador dos homens, aquele que nos salvaria dos nossos pecados. Então, no versículo 21, ele diz o seguinte, o anjo: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você sabe o que significa o nome de Jesus? Salvador. Tudo o que está acontecendo aqui não é por acaso, tem uma mensagem. O anjo diz, olha, o que nascerá do ventre de Maria receberá o nome de Jesus, que era um nome comum de certa forma na época, mas dentro dos propósitos divinos, o que José precisava entender era que o que Maria estava levando no ventre era aquele que salvaria o seu povo dos pecados, aquele que tomaria sobre si o nosso castigo, a nossa condenação, para que tivéssemos vida para com Deus. Jesus, ele nasceu para que experimentemos o poder de Deus. Aqueles que creem, irmãos, em seu nome, recebem dele a salvação dos seus pecados. Aqueles que creem naquele que nasceu do ventre de Maria, eles não temem mais a condenação de Deus. Irmão, Jesus é o poder de Deus, que destrói a condenação do pecado e nos dará vida para com Deus, algo que nós naturalmente não poderíamos fazer. Jesus nasce nesse mundo para fazer algo que estava para além das nossas forças. Nasce para morrer por nós, para sofrer por nós, para que tenhamos vida. Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre você, porque o segundo Adão veio, porque Jesus veio como um homem e sofreu por mim e por você. O nascimento do nosso Salvador nos mostra a fidelidade do nosso Deus. É algo que nós não podemos passar despercebido aqui nessa passagem. Tudo o que aconteceu com Maria e José já havia sido pré-anunciado, já havia sido dito com antecedência. Irmãos, conta-se os historiadores que naquela época as mulheres, elas já ficavam naquela expectativa. Será que vai ser eu? Será que sou eu que vou carregar o Messias no meu ventre? Irmãos, aqueles que também que eram da descendência de Davi, também carregavam essa expectativa. E José talvez aqui não tenha lembrado desse fato, porque José era tão humilde que possivelmente dissesse o seguinte, não, se tiver de vir em alguém da descendência, não será eu. Porque eu sou o último. Porque eu sou incapaz de participar disso. Mas Deus conhece o coração, né? Deus sempre pega aquelas coisas que não são, né, e exalta. Porque Deus conta com aqueles que não têm força em si. Porque Deus conta com as coisas fracas desse mundo. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus tem a preocupação de nos mostrar que aquilo que os profetas falaram se cumpriu exatamente como houvera dito. Veja o que diz no versículo 22 do texto, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus tem em mente aqui o profeta Isaías, que havia dito as palavras que ele vai dizer no versículo de número 23. O que é que Mateus quer destacar para nós aqui, irmãos? O que é que essa palavra fala para nós aqui? Que o que Deus cumpriu, o que Deus prometeu, fielmente Ele cumpriu. Que as palavras do Senhor não falharam. Porque Deus é fiel a si mesmo. E quando Ele fala alguma coisa, Ele promete. Quando nós ouvimos de fato a voz de Deus, nós não temos o que temer, porque Ele vai cumprir. Mateus está dando destaque de que os profetas já haviam falado, de que Isaías já havia predito como é que as coisas iriam acontecer. E quando ele viu então aquele episódio, ele identificou, olha, a palavra de Deus está se cumprindo. Deus é fiel. Então, irmãos, Deus é fiel ao que Ele promete. Suas palavras são verdadeiras e não mudam. E o Natal é prova disso. Conforme Ele disse, assim se fez. Porque Deus, irmãos, não é Deus incapaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você. Conheça mais um pouco do seu Deus. Você talvez esteja aí se questionando. E achando até que não tem mais jeito, jogou a toalha, entregou os pontos. Deus, irmãos, é Deus fiel àquilo que Ele promete.
você está debaixo de promessa do Senhor, porque você está em Cristo Jesus. E mesmo que te pareça impossível aquilo que você está olhando e dizendo, não tem mais jeito, lembre do Natal. Lembre do que aconteceu, porque era impossível que uma virgem gerasse um filho. Mas Deus quis assim, e Deus cumpriu. Meus queridos irmãos, que profecias Deus cumpriu então no nascimento de Jesus. O profeta Isaías havia anunciado duas coisas acerca do Natal de Jesus. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz duas coisas que Mateus vai repetir aqui para nós no versículo 23. Diz primeiramente que seria um nascimento fora do comum. E fora do comum porque seria uma virgem quem iria gerar. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Aqui está a pedra de tropeço de muita gente. Como é que pode uma virgem gerar um filho? A mulher que é casada, a mulher que perdeu a sua virgindade, essa sim pode gerar um filho. Mas a virgem não. E tem muita gente que tropeça aqui. Tem muita gente que não tem a fé para crer no poder de Deus. Que tem um Deus tão limitado que ele não pode fazer isso aqui. Mas a palavra do Senhor diz que foi de uma virgem. Era de uma virgem que deveria vir o filho. O nascimento do nosso Senhor era um nascimento incomum. E como Deus havia dito através do profeta, assim ele fez. Mas observe ainda mais nesse versículo 23, que o menino também traria algo de extraordinário. Ele seria a presença de Deus entre nós. Então o texto diz assim, versículo 23 de Mateus: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Essa palavrinha Emanuel significa no hebraico Deus conosco. No contexto de Isaías, Isaías lembra que aquele que viria seria o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte. Aquele que viria do ventre de Maria era a presença de Deus entre nós. E deixa eu lhe dizer uma coisa, essa presença ainda continua conosco. Porque ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aí dentro do seu coração. Ele está aqui dentro do meu coração. Ele não nos abandonou. Ele deixou o conselheiro. Ele deixou o Paracleto, o Espírito Santo em nós. E nós temos a certeza da presença dele conosco. Nós não estamos esvaziados de Deus. Nós estamos cheios de Deus. Porque Deus nos prometeu estar conosco. O nosso Deus é fiel e não deixará de cumprir os seus planos. Não deixará. Se você está nas promessas do Senhor, se você é filho da promessa em Cristo Jesus, porque você tem fé em Cristo Jesus, você está debaixo das promessas de Deus e Ele vai cumprir cada uma delas. Deus é fiel a si mesmo e não falha no que prometeu. E o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo mostra isso. O Natal nos mostra a fidelidade do nosso Senhor. Que você chegou aqui nessa noite e precisa relembrar isso. Precisa relembrar que Deus é fiel. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não é fiel a você. Ele é fiel a si mesmo. Eu posso confiar que Deus vai cumprir o que Ele diz, sabe por quê? Porque Ele é a garantia que eu tenho para a minha vida. Homem nenhum pode ser garantia que só Deus pode me dar. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Natal nos lembra da fidelidade de Deus. Porque o que Ele havia prometido através dos profetas, Ele cumpriu na vida de Maria e de José. Eles tiveram um entendimento do extraordinário, daquilo que Deus estava fazendo ali em favor de suas vidas. E este é o Natal que nós precisamos comemorar. Mas antes de encerrar aqui as minhas palavras, eu queria trazer para você algumas lições diante desse texto. Duas lições que nós precisamos carregar em nosso coração. Primeira delas, o Natal deve ser vivido pela fé. Meu irmão e minha irmã, Natal não é uma data. Natal é um ato de fé e de confiança que temos no ato sobrenatural que Deus realizou em nosso favor. Você nunca vai experimentar o sentido real do Natal. Se enquanto você achar que Natal é comer, beber, trocar presentes e gastar bastante, ou Natal é apenas uma data que se comemora formalmente. Não. Natal é lembrado que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Natal é lembrar que Deus estendeu a sua misericórdia para conosco, se encarnando nesse mundo,
para que tenhamos vida. Então, meu irmão, o Natal deve ser vivido com fé. Quer viver o Natal de verdade? Viva por fé. Viva por fé. E para encerrar, uma outra lição que esse texto nos dá. O Natal de Cristo só foi possível porque Deus é fiel a si mesmo. Porque Deus é fiel a si mesmo. Porque Deus diz. E as suas palavras às vezes não são cumpridas imediatamente. Porque muitas vezes nós ficamos, Senhor, tem que ser amanhã. É na próxima semana que o Senhor vai cumprir. Mas Deus, irmãos, passou muito tempo. Imagine 600 anos para que a promessa fosse cumprida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, a promessa foi cumprida. Sabe por quê? Porque Deus é fiel a si mesmo. Porque o Deus se fala conosco. O Deus que nos deu a sua palavra e que nós podemos confiar nela, é o Deus que vai cumprir a tudo aquilo que Ele nos prometeu. E o Natal nos lembra disso. E o nascimento do nosso Senhor é o cumprimento das palavras do nosso Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus seja louvado, que Ele seja louvado pela sua fidelidade e pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Natal que nós comemoramos. Este é o Natal que hoje celebramos a Ele, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos fazer a oração. Após a oração, os irmãos aguardem um instante, tenho alguns avisos para dar. Meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus misericordioso, que conhecendo a nossa fraqueza, que sabendo dos pecados do nosso coração, da nossa impossibilidade de sermos salvos pelas nossas próprias obras, o Senhor manifestou a sua bondade enviando o seu Filho, se encarnando aqui neste mundo, tomando a forma de servo para morrer em nosso lugar, Senhor. E nós te louvamos por isso, te louvamos por essa bênção, que ninguém poderia fazer como tu fizeste, meu Pai. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Meu Pai, como o Senhor é fiel ao que diz, ainda há tantas e tantas promessas, Senhor, que nós estamos na expectativa do cumprimento. E nós aguardamos com a certeza de que elas vão se cumprir, vão acontecer. Não porque somos bons ou porque o Senhor está debaixo do que queremos, mas porque o Senhor é fiel a si mesmo. Meu Pai, eu te peço nessa noite, que essa mensagem, que essa história aqui narrada nessa noite, encontre lugar em nossos corações e que nós realmente vivamos, celebremos o verdadeiro Natal. Eu te peço assim eu te louvo e assim eu te agradeço. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.